Esther, capítulo de número 5, nós iremos ler os versículos de número 7 ao 13, tá bom? Vem chegando, eu dou graças a Deus porque eu sempre perco. Ele me persuade, persuadido eu fico, e louvado seja Deus por isso, por essa insistência santa de Deus em nós. Ele sabe muito bem como nos empurrar, como nos colocar na rota do que Ele deseja, e eu não tenho nenhuma dúvida que se você está chegando aqui agora, se o Espírito de Deus está atraindo você até esse momento, essa live, essa reunião santa, embora a gente não esteja em um lugar físico, mas todas em um mesmo Espírito, e eu tenho certeza que se Deus atraiu você aqui, é porque o alvo da palavra de Deus é o teu coração. Então fica aí em nome de Jesus, tá bom? Vamos ler a palavra do Senhor, Esther, capítulo 5, nos versículos de número 7 ao 13. Assim diz a palavra do Senhor. Então respondeu Esther e disse: minha petição e desejo são o seguinte: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo. Quando viu, porém, Mordecai ou Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantara, nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa, e mandou ouvir os seus amigos e Azeres, a sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: a própria rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. A palavra de hoje, amados e amadas do Senhor, tem a ver com perseverança, com permanência. Permanência tem o significado no dicionário de insistir, prosseguir existindo, resistir. E se tem um povo que entende bem o que é resistir, o que é de fato ser resistência, é o povo de Deus. Isso não é uma modinha. A verdadeira resistência é o povo de Deus. O ódio de Amã é porque Mardoqueu, Mordecai, não saía da porta do rei. A perseverança do povo de Deus ao longo de toda a história sempre gerou ódio, desestruturou o inimigo desde o princípio. Lá em Êxodo a gente vai ver quando o faraó tenta exterminar todos os homens hebreus, porque a tentativa ali era destruir a identidade, a posteridade daquele povo, destruindo os homens. Olha a semelhança, destruindo os homens, toda a geração posterior estaria fragilizada, porque as mulheres se casariam com os egípcios, se misturariam, e assim a identidade do povo judeu seria exterminada. Lembre aí, em nome de Jesus, na era apostólica, na época da igreja primitiva, Atos dos Apóstolos vai dizer com clareza, trazendo alguns mártires, o primeiro deles Estevão, homens e mulheres de Deus que foram perseguidos porque
seguiam a Cristo porque diziam que César não é o Senhor é Cristo. E homens e mulheres eram perseguidos e mortos, e o inimigo tentou exterminar o povo de Deus sem nenhum sucesso. Lembre de Hitler, que tentou exterminar o povo judeu sem nenhum sucesso, porque até hoje este povo permanece. E nessa ocasião que a gente acabou de ler aqui, o contexto histórico é justamente esse. Amã, que era um príncipe do Império Medo-Persa, estava debaixo da autoridade do rei Assuero. Ele, em um complô, por causa do seu ódio, uma rixa que ele tinha com Mardoqueu no desenvolvimento da mensagem, a gente vai falar a respeito disso, mas devido a uma genealogia, porque esse homem era da tribo do povo de Agag, um rei terrível que na época de Saul, Samuel, através da ordem de Deus, vai dizer a Saul que exterminasse o rei Agag, que exterminasse aquele povo. E Saul se omite disso, mas Samuel vai e executa aquela ordem. O que acontece aqui é que esse homem quer tomar vingança não apenas somente contra Mardoqueu, mas contra todo o povo judeu. Este ódio contra o povo de Deus permanece até hoje. O inimigo ao qual eu vou me referir nessa noite, debaixo do sangue de Jesus, não são homens. Não é alguém que venha na sua mente. A palavra do Senhor vai nos dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades do mal. Esse é o nosso inimigo, e a zanga dele é porque eu e você permanecemos. A raiva dele é porque eu e você, igreja do Senhor, permanecemos em pé, porque eu e você, igreja do Senhor, permanecemos à porta do Rei. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Quer incomodar? Persevere. Quer criar problema? Continua na porta do rei, porque aí o inimigo vai se levantar, o inimigo vai tentar contra a sua vida, o inimigo vai se incomodar e ele não vai sossegar enquanto ele não tentar lhe destruir, lhe tirar da presença da porta do rei. Mas o Senhor nos reuniu aqui nessa noite para dizer: ei, você não vai sair do lugar onde eu te coloquei, você não vai sair da posição que eu mesmo te escolhi para estar. Permanece na porta do rei. Aleluia! A bênção de Deus é para aqueles que perseveram. As promessas do Senhor é para aqueles que resistem. A promessa do Senhor é para aqueles que permanecem. Olha o que a palavra de Deus vai dizer lá em Marcos capítulo 13, versículo 13. Olha o que Jesus falou, hein? Sereis odiados de todos por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha o que a palavra de Deus vai dizer lá em Gálatas capítulo 6, versículo 9. Ouve aí, crente. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Oh, aleluia! Apocalipse 2, 26, o Senhor vai prometer ao vencedor: aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Apocalipse 2:10, o Senhor vai dizer: ser fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: permanece.
persevera. Tem promessa de Deus para aquele que permanece à porta do rei. Tem promessa da parte de Deus para aquele que não sai de onde o Senhor o colocou. E eu queria compartilhar com você, sem ser enfadonha, nessa noite, 4 lições que nós aprendemos com Mardoqueu ao permanecer na porta do rei. Aperta o cinto aí, aperta o cinto, porque o Senhor vai sacudir você nessa noite. Chegou aqui pensando que ia desistir, não foi? Chegou aqui pensando que ia retroceder, não foi? Chegou no lugar certo, porque Deus vai falar contigo e já começou a falar. Primeira lição que a gente aprende com a permanência de Mardoqueu é que quem está à porta do rei permanece servindo, independente de recompensa. Permanece. Quem está à porta do rei permanece servindo, independente de receber recompensas. No capítulo de número 2, no versículo de número 21, vai nos contar um episódio em que Mardoqueu estava à porta do rei. Por várias ocasiões no livro de Esther ele vai ser citado justamente à porta do rei. E nessa ocasião específica, ele vai ouvir um complô contra o rei Assuero de 2 guardas. E ele manda o recado por Esther. Esther vai falar para Assuero e de fato eles descobrem o estratagema contra o rei. E aqueles homens são punidos severamente com a morte. Porém, Mardoqueu não recebe nada. Mardoqueu não recebe nenhuma recompensa. Mardoqueu não tem aqui o registro que ele não recebe sequer um obrigado, hein, pelo favor. Obrigado, hein, Mardoqueu. Nada. Mas a Bíblia vai dizer que foi escrito no livro do rei aquele acontecimento. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vai ter hora que você vai olhar e vai dizer: o rei esqueceu de mim. Passa um ano e nada da bênção chegar. Passa 2 anos e nada da recompensa bater na minha porta. Passa 3 anos e nada da cura chegar para mim. Passa 4 anos e nada de eu receber aquilo que eu tenho esperado há tanto tempo, Senhor. Mas eu vim aqui dizer a você que o que você tem feito para o Senhor tem sido tudo registrado e anotado, e a própria palavra de Deus nos assegura isso. Que no Senhor o nosso trabalho não será vão. O problema é que a gente acha que as coisas vão acontecer imediatamente. Não teve recompensa imediata. Ei, Mardoqueu, aguenta o tempo. Aguenta o tempo da espera. Ei, Mardoqueu, aguenta o tempo do esquecimento. Ei, Mardoqueu, aguenta o tempo da aparente injustiça. Porque na hora que Deus quiser, na hora que Deus abrir a porta, na hora que Deus disser o tempo chegou, Deus vai fazer o rei lembrar daquilo que estava escrito ao teu respeito. Aguenta aí. Aleluia. Há momentos na vida da gente que parece desvantajoso ser fiel, que parece uma insanidade permanecer leal, que parece uma perca de tempo. Lembra aí comigo dos discípulos. Eles foram enviados pelo próprio Senhor Jesus, debaixo da ordem de Cristo,
Jesus disse: entrem no barco e atravessem. Eles estavam obedecendo a ordem do Senhor, mas aquilo não impediu a tempestade de se levantar. Aquilo não impediu a guerra de se levantar no meio do mar, a ponto deles acharem que iriam naufragar. Talvez no meio do caminho eles pensassem: meu Deus, o Senhor me mandou vir. Meu Deus, foi o Senhor quem me mandou entrar nesse barco. Foi o Senhor quem me colocou aqui. O que está acontecendo, Senhor? Parecia loucura obedecer. Parecia insanidade continuar leal à palavra recebida pelo Mestre. Mas no meio do caminho, enquanto eles remavam a toda força, diz a palavra do Senhor, que Cristo estava observando eles lá de onde ele estava. O Senhor não te perde de vista. O Senhor não se esqueceu de ti. O Senhor lembra de cada promessa que ele proferiu a teu respeito. O Senhor não te perde de vista. Diz a palavra de Deus que ele começa a ir caminhando por cima da tormenta. Oh, aleluia! Ele começa a andar sobre as ondas. Ele começa a andar sobre as águas. E no auge do desespero, ele diz: ei, sou eu, não tenham medo. Aqueles homens olharam para Jesus, eles estavam tão aterrorizados em plena madrugada, que eles pensavam que era um fantasma. E Jesus disse: fantasma não, sou eu. Às vezes a gente olha o destroço acontecendo e a gente diz: é o diabo. São homens se levantando contra mim. Não é, é Cristo que permite certas situações para usar os problemas como ponte para chegar até nós. Vale a pena obedecer a ordem do Mestre, porque na hora dele você vai ver com os seus olhos milagres, coisas extraordinárias, porque só vive o extraordinário de Deus quem permanece fiel à palavra recebida dele. Vale a pena permanecer leal. Espera no Senhor. Isso me faz lembrar do Salmo de número 73, o Salmo de Asaf. Aquele homem estava numa crise existencial tão terrível, que ele vai dizer: meus pés quase se resvalaram, eu quase caí. Ele vai dizer em um dos versículos: inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Até que ele entra no santuário. Até que ele adentra a presença do Todo-Poderoso e ele lembra: o Senhor fará. O meu Senhor vai mover em meu favor. O Senhor é fiel para cumprir. Você não está atrasada. Você não está esquecida. Deus se lembra de ti. E na hora dele, na hora que ele determinar, aquilo que você tem investido vai chegar exatamente na sua mão. Porque Deus não deve nada a ninguém. Ora, se nós trabalharmos para bons patrões, nós receberemos o nosso salário em dia. E são homens, mulheres, seres humanos falíveis. Quem dirá você que serve ao Senhor fielmente? Ele vai te recompensar. Aguenta.
Suporta o tempo do esquecimento, mas não sai da porta do rei. Permanece aí fiel até a hora em que ele olhe e lembre de ti. O tempo vai chegar. Aguenta firme aí. Aguenta firme aí em nome do Senhor Jesus. Lembra de José na prisão? Coitado, já estava preso há muitos anos. Num tormento sem fim, injustamente colocado ali naquele lugar por falsas acusações da esposa de Potifar. E a palavra vai dizer que em determinada ocasião ele vai pedir ajuda do copeiro do rei, a quem ele tinha interpretado um sonho, mas a palavra é clara em dizer que o copeiro se esqueceu de José. Até o dia em que Deus dá um sonho a Faraó. E aí, nesse exato dia em que ninguém mais tinha a palavra de revelação, o copeiro lembra: ei, Faraó, eu conheci um rapaz cheio do Espírito de Deus, ele pode interpretar teu sonho. Sem José está esperando, sem José tá na expectativa, sem José tá lá desesperado, talvez ele já tivesse até se entregue à situação, mas na hora de Deus, ele não precisou fazer nada. Descansa, acalma o teu coração. Eu vim aqui essa noite, debaixo do sangue de Jesus, ser voz de Deus para te dizer: aquieta a tua alma. Descansa o teu coração, porque na hora em que Deus quer nos esconder, não tem quem ache, mas na hora que Ele quiser mostrar, você vai, porque o tempo é dele, tudo que Ele faz e determina é perfeito. Segunda lição que eu aprendo com Mardoqueu e a sua permanência à porta do rei é que só permanece à porta do rei quem suporta perseguição por causa das suas convicções. Prepara os coros. Quer ser uma bênção? Quer ser instrumento de Deus? Quer ser resposta de Deus nesse tempo? Quer permanecer à porta do rei? Quem quer diz eu quero, pois eu tenho uma coisa para lhe dizer: suporta. Vai vir perseguição, vai vir coisas que você nem esperava. Esther, no capítulo de número 3, vai dizer que Amã passava a porta do rei e todos que ali estavam se prostravam diante de Amã, menos um. Mardoqueu. Para um judeu, o ato de se prostrar diante de alguém ou de alguma imagem significava venerar, adorar, prestar culto. E Mardoqueu sabia que ninguém além de Deus era digno de receber glória. Mardoqueu reconhecia que a honra, a glória, o poder, o domínio pertence exclusivamente ao Senhor. E por crer nisso, ele ficou de pé. A raiva de Satanás é que a igreja permanece de pé. O sonho do inferno é que eu e você se prostre, eu e você se curve, eu e você ache normal o que a palavra de Deus diz que não é normal. Lembra aí da palavra de Deus lá em Daniel, capítulo de número 3. Lembra de 3 jovens que também permaneceram de pé. Nabucodonosor havia mandado construir uma estátua gigantesca e a ordem era: quem não se prostrar, na hora que os instrumentos tocarem, vão ser jogados na fornalha ardente.
os instrumentos tocam, o pífaro, os pandeiros, todo mundo se curva ao som da música daquele tempo, daquele século. Mas aqueles 3 rapazes, Sadraque, Mesaque e Abednego, permaneceram intactos, em pé. Nabucodonosor manda chamar eles e diz: que arrumação é essa? Eu vou dar a vocês mais uma chance, vou botar para tocar aqui a banda. Se vocês não se prostrarem, eu vou jogar vocês na fornalha ardente. Eles responderam um negócio, irmã, que só crente é que tem coragem de responder. Cheio do Espírito Santo. Eles disseram assim, quando o rei vai dizer a eles: por acaso o Deus de vocês vai ter poder para livrar vocês das minhas mãos? Eles vão e dizem: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Em pé, cabeça erguida, igreja do Senhor, porque está mais próxima a nossa redenção agora do que desde o tempo em que nós começamos a crer. Aguenta, Satanás vai arrochar as coisas, é necessário que se cumpra todas as palavras proferidas, todas as profecias, mas eu e você precisamos resistir, eu e você precisamos defender o que Deus defende. Um homem e uma mulher denunciado por aquilo que ela acredita e por aquilo que ela defende. Como é que eu e você, como igreja do Senhor, em pleno século que nós estamos vivendo agora, uma sociedade completamente corrompida de valores morais, espirituais, como é que eu e você podemos nos omitir? Não dá. Se levanta, faz a tua parte, sê tu uma bênção. Nosso tempo é agora. A resposta de Deus para esse tempo sou eu e é você. Tem alguém doido para dominar esse mundo, e a palavra vai dizer que o anticristo só não vai dominar tudo por causa do Espírito Santo que está sobre a igreja. Sabe o que impede esse mundo todo de ser dominado, destruído? É a presença do Senhor através da minha vida e da tua vida. Resiste. Aguenta. Suporta a perseguição por causa da tua fé. Ergue-te sim lá no teu trabalho e defende a tua fé. Ergue-te sim lá na tua faculdade e fala: eu sou cristã sim. Eu amo a Cristo sim. Eu defendo o que está na Bíblia sim. É tempo de perseverar. Nós não somos dos que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam. Sabe qual foi a época em que a igreja mais se expandiu? A igreja do primeiro século. Na época em que foram perseguidos. Começaram a perseguir os cristãos, a matar os nossos irmãos. Para vocês terem ideia, imperadores, inclusive Nero, para iluminar a cidade de Roma, ele pendurava corpos de cristãos em lugares bem elevados, em postes de madeira, e ateava fogo no corpo dos nossos irmãos para iluminar a cidade. Homens e mulheres de Deus preferiram morrer do que negar esta verdade. Homens e mulheres de Deus
Preferiram ter a sua cabeça arrancada, seu corpo despedaçado por feras, do que negar a sua fé. A tocha do Evangelho está na minha mão e na sua mão agora, Igreja do Senhor. Nós não podemos retroceder. A época em que o povo de Deus mais se desenvolveu foi justamente nessa época. Porque quando o povo começava a fugir em busca de sobrevivência, eles iam levando uma semente que ninguém tem o poder de arrancar. Aleluia! O apóstolo Paulo diz: eu estou preso, mas a palavra não está aprisionada. E aquele povo, aonde chegava, pregava o Evangelho, falava de Jesus, dizia o que Cristo fez. Eu não posso me calar. Você não pode se calar. Você precisa suportar e dizer: Senhor, me ajuda a ser fiel mesmo diante das perseguições. Possa ser que esquente a fornalha 7 vezes mais, mas se for vontade de Deus, Ele entra no fogo com você e confunde tudo. Permanece fiel. Suporta as aflições como bom dispenseiro do Evangelho. Aguenta, aguenta, aguenta sim. Talvez você diga: eu não suporto mais, tem sido pesado, tem sido difícil, é terrível. Sabe quando foi que Davi arranjou problema? Na hora que a unção foi derramada sobre a cabeça dele. Algo que Deus nos dá vai trazer sobre nós muitos admiradores, mas vai trazer também muitos levantes. Força. Se esconda em Deus. Busca auxílio do alto. Com a minha força e com a sua força a gente não aguenta, mas com a ajuda de Deus, tu vai até o fim. Ah, mas o meu marido me esculhamba porque eu vou para a igreja. Meu pai só falta me matar porque agora eu sou crente sozinha aqui em casa. Eu quero dizer a você: continua aguentando. Mantenha a tua fé firme, porque na hora de Deus o Senhor vai te surpreender e através do teu testemunho a tua casa será alcançada. Guarda a fé, guarda a fé, guarda a fé, guarda a fé. Terceira lição que a gente aprende com a permanência de Mardoqueu é que só permanece à porta do rei quem suporta o tempo da humilhação e da vergonha. Você está pensando que permanecer à porta do rei é brincadeira? Você está pensando que ser fiel é brincadeirinha? É não. Para ser fiel tem que aprender a suportar ser humilhado, envergonhado, muitas vezes maltratado. A palavra vai dizer lá em Esther, no capítulo 4, versículo 1 a 2, que ao descobrir, ao ouvir a notícia de que os judeus seriam exterminados, Mardoqueu veste um pano de saco, vai para a porta do rei e fica lá. Vestir um pano de saco naquela época era um ato de extremo desespero, de luto, de angústia profunda, de humilhação, de lamentação. Mas olha o que ele faz: ele vai se humilhar no lugar certo. No lugar certo.
Olha o que a palavra de Deus diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Tiago 4,10 vai dizer: humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Lá no versículo 6 ainda do capítulo 4 de Tiago, ele vai dizer que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E se eu disser para você que você está em vantagem? Se eu disser a você que se você estiver sendo humilhado, mas estiver na porta do rei, você está em vantagem, porque Deus dá graça ao humilde. Deus inclina os ouvidos dele para quem se humilha na presença dele. Jó, capítulo 31, verso 34, ele vai declarar: porque eu temi a grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava, e eu me calei e não saí da porta. Quer vencer a humilhação, o desprezo? Se humilha no lugar certo. Aproveita a dor para se derramar na presença do Senhor. Aproveita o coração partido para aclamar a Deus. Em vez de usar suas redes sociais para dizer: hoje eu tô arrasada, hoje eu fui humilhada, hoje eu fui esquartejada. Em vez disso, usa este lugar aí para glorificar o nome do Senhor. Em vez disso, em vez de pegar o telefone e dizer para amiga: mulher, aconteceu assim e assim, começa a falar com Deus, começa a se humilhar na presença dele, começa a dizer para ele o temor do teu coração, o pavor que se apodera da tua alma, e você vai começar a ver o Senhor movimentar aquilo que você não tem o poder para executar. Se humilha, mas se humilha na porta do rei. Permanece à porta do rei. Aguenta firme, Jó. Ainda te verão com dupla honra. Aguenta firme, Noemi. Tu não serás chamada Mara, porque Deus te chamou, foi Noemi. E ainda te verão em Belém, com Obed nos teus braços e dizendo: o Senhor fez isso. Suporta. Aguenta a dor. Aguenta a humilhação. Para de murmurar, para de reclamar. Quanto mais você murmura, quanto mais você se apavora, quanto mais você cede às pressões do inimigo, você retrocede no campo de batalha. Cada vez que você se prostra, cada vez que você entende que tem um céu aberto, que ao morrer na cruz do Calvário, o acesso foi liberado. O acesso a Deus foi liberado. Toda vez que você ora, tem um céu aberto. Toda vez que você ora, Deus olha para você e vê Jesus e recebe a tua oração. Fala mais com Deus. Humilha-te debaixo da potente mão do Senhor, e no tempo oportuno Ele te exaltará. Quarta e última lição para nós encerrarmos: só permanece à porta do rei quem suporta ser honrado. Ei! Só suporta permanecer à porta do rei quem suporta ser honrado. A palavra vai dizer em Esté, capítulo 6, de número 12, que o rei perde o sono. Oh, Deus grande!
O rei Assuero perde o sono, pede para pegar o livro das crônicas que tinha registrado lá tudo, todos os atos. Deixa eu dizer uma coisa para você, o rei tem um livro, hein? Ele tá anotando, hein? Os homens deixam passar, o rei não. Ele abriu o livro e os olhos dele batem justamente no acontecimento em que Mardoqueu vai falar a respeito dos dois homens que estavam arquitetando contra o rei. O rei se perturba e pergunta: fizeram alguma coisa em benefício de Mardoqueu? Os servos do rei se esquecem, mas chega a hora que o rei se lembra. Enquanto isso, do lado de fora estava Amã. Ele tinha mandado construir uma forca de nada mais, nada menos de 20 metros. Era um ódio muito grande contra Mardoqueu. Ele queria Mardoqueu exposto, destruído, para que todo mundo visse. E eles tinham chegado à porta do rei na intenção de pedir ao rei autorização para enforcar Mardoqueu naquela forca. Enquanto Amã batia na porta, Deus já tinha chegado primeiro. Deus chega sempre primeiro. Enquanto o inimigo está pensando que está na frente, Deus já chegou lá. E na hora em que ele vai falar Amã com o rei Assuero já chega para ele perguntando: o que eu faço? O que farei com o homem que o rei deseja honrar? Amã, cheio de orgulho e de presunção, acha que o rei estava falando dele próprio. Oh, coisa horrível, orgulhoso. Ele sempre acha que é só ele, só ela, só ele. Porém, o rei vai fazer essa pergunta e ele vai dizer: o homem a quem o rei deseja honrar precisa vestir uma veste real, andar em cima do cavalo do rei, e diante dele um dos príncipes precisa ir dizendo: isso é o que se faz com o homem a quem o rei deseja honrar. Imediatamente o rei vai dizer: pois você vai fazer isso com Mardoqueu. Ô Senhor, meu Deus. Ele pega o cavalo do rei, sai puxando, com Mardoqueu em cima, dizendo: isso é o que se faz com o homem a quem Deus deseja honrar. Tem algumas questões que Deus não vai exterminar por inteiro, porque elas são peça-chave para o cumprimento do que Deus tem para fazer na sua vida. Ele vai arrastando, vai sendo um instrumento de honra na vida de Mardoqueu, mesmo sem querer. Quando chega em casa, ele vai revoltado. Em contrapartida, Mardoqueu tira a roupa do rei, desce do cavalo do rei e volta para a porta do rei. Para algumas pessoas não é tão difícil ser humilhado, eles permanecem crentes. Ser perseguido, eles permanecem crentes. Passa fome, permanece crente. Não falta um culto. Desempregado, permanece crente. Não falta um trabalho, uma oração. Tudo no mundo ele tá, ela tá. Mas a honra tem sido um teste terrível para muita gente. Deus nos ajude. A roupa que você está vestindo, Mardoqueu,
não é tua, continua sendo do rei. O cavalo que tu tá sentado transmitindo honra a ti, Mardoqueu, não é teu, é do rei. Não é sobre você. Ainda que a honra bata na sua porta, não é sobre você. Não é porque você merece. Não é por causa do seu mérito. É por causa da misericórdia do rei. Mas precisamos aprender também a ser honrados. A honra tem destruído muitos homens e muitas mulheres de Deus. Lembra de Davi? Davi permanecia crente com Saul na cola dele, ó. Os irmãos perseguindo. O desafio de Golias. Mas depois de ter um tempinho de sossego e honra, já estava sobre o trono. Já estava desfrutando da promessa do que Deus tinha para ele. Em um dia onde os reis costumavam sair para a guerra, Davi resolve ficar em casa. Ele vai ao pátio do seu palácio e vê uma mulher muito formosa. Manda chamar aquela mulher, mesmo sendo casada, Betseba. Adultera. Cai, perde a sensibilidade da gravidade do seu pecado, a ponto de precisar o profeta Natã confrontá-lo. Como a honra é perigosa. Quando Deus te honrar, permaneça à porta do rei. Permaneça dependendo do Senhor. Lembre dos humildes começos. Quando Deus te honrar, volta para a porta do rei. Quando Deus te encher de bens, quando Deus começar a cumprir o que Ele tem para realizar na tua vida, não vira as costas para o rei. Para encerrar, eu gostaria de concluir dizendo a você que chegará o dia em que aqueles que permaneceram à porta do rei adentrarão o palácio real pelas portas. Reinarão junto com o rei. Vai chegar o dia em que a trombeta vai tocar. Vai chegar o dia em que o noivo virá para nos buscar. Por enquanto eu e você só estamos à porta. Mas não desiste. Persevera. Persevera. Porque vai chegar o dia em que a trombeta vai soar. Eu e você, se permanecermos, seremos arrebatados e nos encontraremos com Cristo nos ares. Isso vai se cumprir. Esse dia vai chegar. Mas é para quem permanece. É para quem não desiste. É para quem suporta todas essas coisas que eu descrevi aqui. Mantenha o teu coração escondido no Senhor, Mardoqueu. Espera na porta do rei, porque vai chegar o dia que essa porta vai se abrir, sim. Olha o que a palavra de Deus diz lá em João, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta, disse Jesus. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Só tem uma porta. Só tem uma saída. Só tem um lugar seguro. Eu quero encerrar esse momento convidando você que um dia esteve à porta do rei, celebrava,
se alegrava, se humilhava, cantava, adorava, ia aos cultos com alegria, mas você esmoreceu, desanimou. As lutas foram tão terríveis que você desistiu de estar à porta. Mas eu queria te convidar essa noite, volta para o teu lugar, volta para o teu Senhor. Você sabe o caminho, você conhece a palavra de Deus, você tem propósitos de Deus para a sua vida que ainda serão executados, mas você precisa estar à porta. Sem Cristo, sem a porta, não tem chance de salvação em nenhum outro lugar. Só Ele é a porta. Então, em nome de Jesus, eu queria convidar você que ouviu essa live, por um acaso está distanciado ou distanciada do Evangelho de Cristo, eu queria te convidar essa noite, volta para o Senhor. Volta para Cristo, volta para o lugar que você nunca deveria ter saído, a porta do Rei. Você sabe que se a trombeta soar, agora você não sobe. E o Senhor te dá a oportunidade. Em nome de Jesus, se você está afastada, se faz tempo que você não vai mais à casa do Senhor, se você se distanciou, eu queria que você dissesse: eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar. Não resista ao chamado de Deus para a sua vida. Você que ainda não aceitou a Jesus publicamente, eu queria te convidar a entregar publicamente a sua vida ao Senhor, a se encostar na porta e permanecer na porta, a ficar com Ele, porque a salvação é somente mediante a pessoa bendita de Jesus. Volta hoje para o Senhor, volta para o teu lugar, em nome do Senhor Jesus. Tem uma irmã lhe dizendo a Laís: eu quero voltar. Amém, Laís, que o Senhor te abençoe. Parabéns por ouvir a voz de Deus. Louvado seja Deus pela tua vida. Mas tem mais pessoas que nessa noite precisam tomar esse posicionamento. Volta para o Senhor. Volta para o lugar onde tu não devia ter saído nunca. Volta para a porta do Rei. Lá é que é o lugar da tua segurança. Lá é que é o lugar da tua paz. Você tem procurado em tantos lugares, em tantos ambientes, a paz para preencher a tua alma e você não acha. Porque essa paz, só o Senhor é quem pode te dar. Volta para Cristo hoje. Diga: eu quero voltar. Eu quero voltar. Em nome do Senhor Jesus. Já já, Laís, nós vamos estar orando pela sua vida. E você que ouviu a palavra de Deus, está firme com o Senhor, mas reconhece que os seus pés quase resvalaram, igual a Asaf. Eu queria que você dissesse: me ajuda a permanecer, Senhor. Escreva aqui abaixo: me ajuda a permanecer, Senhor. E você que precisa hoje reatar a sua aliança com Cristo, escreva: eu quero voltar. Eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero, em nome do Senhor Jesus. Eu preciso encerrar. Mas antes disso, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu sei que você não chegou aqui por um acaso. E o desejo do meu coração é, como muitas de vocês estão escrevendo aqui agora, é que o Senhor nos ajude a permanecer.
é que o Senhor nos ajude a ser fiéis até o fim. É que Ele nos sustente, é que Ele nos ampare. Vai ter mais alguém que nessa noite vai voltar para Jesus. Eu preciso orar encerrando a live. Em nome de Jesus, não perde essa oportunidade. O Senhor falou tanto com você. Em nome de Jesus, diga: eu quero voltar para Cristo. Eu quero voltar para Cristo. E nós iremos agora orar, encerrando, orando pela Laís, orando pelas vidas que posteriormente, se você ouvir essa live e desejar tomar essa decisão, entre em contato conosco, a gente vai ter o maior prazer de orar pela tua vida, de clamar ao Rei em teu favor, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós iremos orar agora por essa vida preciosa, pela Laís. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Senhor, meu Deus, eu te agradeço e celebro ao teu santo nome por essa vida tão preciosa para ti, Senhor. Obrigada pela vida da Laís, meu Deus. Que a tua filha permaneça e jamais retroceda. Que ela volte, Senhor, para o lugar onde o Senhor a escolheu para estar. Que o Senhor venha apagar seu nome do livro da culpa. Escreve no livro da vida, Senhor. Ajuda a Laís a perseverar, a ir até o fim para a honra e a glória do teu eterno nome. A essas vidas que vieram aqui, Senhor, eu rogo a ti por cada uma delas, Senhor. Eu não tenho como mencionar os nomes, eu não conheço todas, mas tu, Senhor, as conhece. E eu sei que tu mesmo marcaste este encontro, Senhor, para sacudir as nossas almas e nos dizer que é necessário permanecer até o fim. Ajuda-nos. Ajuda-nos. Estende as tuas mãos poderosas em nosso favor, Senhor, meu Deus, e nos ajuda a ser fiéis até o fim. Dá graça a cada uma dessas vidas, dá vitória, Senhor, ao teu povo. Assim eu te oro, em nome de Jesus Cristo, e já te agradeço. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer mais uma vez a você que permaneceu. Parabéns! Até o fim. Oramos juntos, meditamos na palavra juntas e eu louvo a Deus pela vida preciosa da Laís. Sei que tem mais pessoas que precisavam tomar essa decisão hoje, mas em nome de Jesus, quando essa live acabar, fala comigo, eu quero orar por você. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Vou me esforçar para fazer esse momento pelo menos uma vez no mês, para a gente meditar juntas na palavra do Senhor, e desejo toda sorte de bênção sobre cada um de vocês, sobre cada casa representada, e que o Senhor nos dê a graça de permanecer, em nome de Jesus. Um cheiro, que Deus abençoe vocês, a paz do Senhor Jesus e uma boa noite.